Perfect. Okay, this way. Esse é criado desde filhote. Ah, parece que ele tem um saco embaixo do pescoço. É verdade. Dois. É o bucho, né? Um em riba e outro embaixo. Guys, don't be close. Verdade. Parece que é o bucho dele, né? Tem um buchinho aqui, a papa, né? Esse é criado desde filhote. A mãe não aceitou ele e ela acaba matando, né? E aí eles tiraram. Miranda. Tá vendo? Yes, sir. Ó, Uma. Okay. Don't stay too close. o tamanho. Frente a frente com o urso, hein? Okay, this way. One more. But this time we feed like this, huh? Hã? One more, we feed like this. Okay? Ah, Okay. pra cima. Very good. Okay, one more. Perfect. Okay, this way. Who else?